14 dias. Essa foi a recomendação inicial da Organização Mundial da Saúde sobre quanto tempo aqueles que tivessem sido diagnosticados com Covid-19 deveriam ficar afastados em isolamento. É também o número de dias que falta para o Natal, um dos feriados mais tradicionais no país e também no mundo inteiro. Em circunstâncias normais, sem uma pandemia, milhares de famílias ficariam reunidas para celebrar a data. Mas neste ano, justamente por causa da crise sanitária, autoridades de diferentes países têm tentado minimizar os encontros para barrar a transmissão da doença, que infelizmente vê o número de casos e óbitos crescer diariamente. Conforme o Centro de Pesquisa para o Coronavírus da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, são mais de 69 milhões de pessoas já infectadas e mais de 1,59 milhão de vítimas em decorrência da doença. Por conta desse cenário, a OMS se manifestou no início do mês sobre a situação. Numa reunião virtual em Genebra, a líder técnica da entidade, Maria Van Kerkhove, disse que, em algumas situações, a difícil decisão de não ter uma reunião familiar é a aposta mais segura. Já o médico Gabriel Scaley, integrante da organização e ex-diretor regional de saúde pública do sudeste da Inglaterra, afirmou que não faz sentido ter um Feliz Natal e, em seguida, enterrar amigos e família em janeiro. The price in terms of virus spread, that's why people are talking about having to have 25 days of tight restrictions to make up for the 5 days of jollity over Christmas. And it's not just the 25 days, that doesn't matter that much compared to the virus spreading and people getting infected. And there is no point in having a very Merry Christmas and then burying friends and relations in January and February. And we need to think very seriously about Christmas and how we're going to spend it. It's too dangerous a time and an opportunity for the virus to spread. Na Europa, a Itália se tornou o primeiro país a anunciar uma proibição de deslocamento durante as festas de fim de ano para conter uma nova onda de Covid-19. A restrição passa a valer em todo o país entre os dias 21 de dezembro e 6 de janeiro. Já na Alemanha, a chanceler Angela Merkel fez um discurso emocionado, afirmando que as barracas de comida montadas nos tradicionais mercados de Natal não estavam cumprindo o combinado de operar apenas com o sistema takeaway. Ela disse que lamenta muito, mas se isso significa pagar um preço diário de 590 mortes, no seu ponto de vista, não é algo aceitável. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da handeln. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen. Mas nós não podemos ser levianos e pensar que esses números ou até mesmo as restrições vão impedir reuniões no final de ano. Para aqueles que não pretendem seguir essa conduta, algumas medidas podem ajudar a evitar um salto de casos e até mortes após as reuniões em família. No Direto ao Ponto de hoje, dia 11 de dezembro, falamos sobre elas. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. O alerta não é em vão. Nos Estados Unidos, 2 semanas após o feriado de Ação de Graças, as autoridades enfrentam um novo número elevado de infecções e de óbitos. Na quinta-feira, 3.063 indivíduos morreram, um recorde internacional e maior do que o pico da primavera de 2.752 mortes em 15 de abril. Em um único dia, o país entorpecido e dividido perdeu mais americanos para o coronavírus do que nos ataques terroristas de 11 de setembro ou no ataque a Pearl Harbor. As vítimas fatais superam já 292 mil. Isso representa várias centenas a mais do que o número de mortos no campo de batalha na Segunda Guerra Mundial, conforme o Departamento de Assuntos de Veteranos do país. And we set an awful record today. 3,046 people died of the coronavirus just today. That's more than the number killed on 9/11.
That news comes just as we are hours away from a pivotal point in the fight to stop the virus that has held the country in its secure grip for just about 10 months now. No Rio Grande do Sul, a taxa de ocupação geral de leitos de unidades de terapia intensiva apresentava o maior índice do mês até quinta-feira, com 84,8% de lotação. Nesta manhã, até o meio-dia, o valor era de 83,5%. Em Porto Alegre, as internações de UTI voltaram a apresentar um crescimento desde a quinta-feira. Dos 722 pacientes internados, 322 eram relacionados à Covid-19, dos quais 296 confirmados e outros 26 com diagnóstico suspeito. Apesar do número maior de internações por todas as doenças, a rede hospitalar ampliou em 26 os leitos operacionais, o que explica um menor índice de ocupação. Por aqui, não há recomendações oficiais específicas para as datas festivas. As infectologistas se preparam para a possibilidade de, poucas semanas após as festas, o país se ver diante de novos aumentos do número de casos. A minha colega Brenda Fernandes conversou com a epidemiologista e assessora da diretoria médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Jerusa Lavanholi Neyeloff. Ela foi a responsável por desenvolver, junto com a equipe de comunicação do hospital, uma campanha com algumas orientações para este fim de ano, contemplando o público interno e externo com instruções práticas que evidenciam melhores condutas e riscos de diferentes ações. Seja muito bem-vindo, obrigada pela disponibilidade de a gente poder falar, então, né, por telefone rapidinho. Claro, à disposição. Ô, Jerusa, então a ideia é a gente poder falar um pouco sobre como está o cenário nacional hoje em relação à pandemia e também o do Rio Grande do Sul e como as aglomerações agora em festas de final de ano podem impactar esses índices. Aí eu queria que tu fizesse uma leitura desses dois cenários e daí já quero emendar uma segunda pergunta. Quando que a gente pode sentir esses efeitos? Eles são imediatos ou não? Então, Bruna, são perguntas complexas. Acho que às vezes as pessoas querem datas precisas e eu acho que está todo mundo muito cansado. Então é muito justo as pessoas quererem uma data para isso tudo acabar, né? A gente quer aquela sensação de, ok, está acabando o ano, eu quero que acabe a pandemia também. Uhum. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou e o cenário, particularmente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que nós estamos vivendo agora, é bastante difícil. Nós estamos com uma subida, não só de casos, porque às vezes a subida de casos ela até pode ser tolerada, ou explicada, ou compreendida, quando a gente consegue mapear, consegue entender e consegue ver quais são as consequências que estão acontecendo e que o sistema está dando conta. Uhum. Mas a questão principal, o que mais nos assusta como profissionais de saúde, a gente também tem visto, junto com o aumento de casos, um grande aumento da necessidade de CTI. Ou seja, não são só casos leves, não é uma circulação restrita que depois se resolve, não são pequenas bolhas circunscritas. Não, a gente provavelmente tem uma transmissão sustentada na comunidade alta e a gente com isso tem uma alta contaminação e quanto mais gente contaminada, por mais que a parcela de pessoas que precisam de cuidados críticos seja pequena e a parcela de óbitos seja pequena, a gente vai ver esses números subirem, certo? Uhum. Então, nós estamos agora com uma demanda por leitos de CTI, com um número de pacientes em CTI que nós não víamos desde agosto. E nós estamos numa direção, numa subida de número de pacientes em CTI bastante rápido. Então, como um profissional de saúde, nós estamos muito preocupados, bastante tensos, e com a complicação de que lidar com essa segunda subida de pacientes é mais difícil, porque a gente tem uma equipe exausta, tem profissionais que não tiraram férias esse ano, adiaram suas férias, cancelaram as suas férias, estão trabalhando com horas extras, a gente tem gente remanejada para poder dar conta dos leitos novos de CTI que foram abertos por toda a cidade, por todo o estado. Então, isso não é uma prática sustentável, certo? Uhum. Sim. Não é possível que a gente consiga manter todos os leitos extras de CTI abertos sempre. A gente conseguiu um esforço para dar conta. E é um esforço muito grande de muita gente para que isso possa ser assim.
E combinado a isso, a gente também tem a sensação de que estamos mais próximos de ter uma vacinação em massa, né, Jerusa? O que pode também, que eu acredito que leva as pessoas a relaxarem seus cuidados em relação ao coronavírus. Tu sente que isso influencia também no comportamento das pessoas, na forma como elas estão abandonando já os protocolos? Eu fico na dúvida se eu posso falar especificamente sobre a esperança da vacina, que agora já é quase uma realidade quanto à existência dela, falta resolver toda a questão logística, certo? Talvez isso seja uma tarefa mais adequada para um sociólogo, não para um epidemiologista. Mas o que a gente vê é que tem menos adesão e talvez a gente esteja falhando aqui, eu estou dizendo a gente como gestora aqui da saúde, a gente esteja falhando em comunicar para a população o que a gente precisa, sabe? Porque como eu falei, eu estou tentando partir de um lugar de empatia, entendendo que está todo mundo muito cansado, entendendo que isso teve consequências graves na vida das pessoas. As pessoas foram muito fragilizadas, perderam suas redes de apoio, muita gente perdeu sua renda. Então, eu sei que é difícil, né, empatizar assim, e pensar que ainda vou restringir a circulação, certo? Por mais tempo ainda, mais de 5 anos, talvez que a vacina esteja próxima. Mas a questão é que a gente tem um risco muito grande de ter uma situação muito caótica, muito ruim, talvez bem pior até do que em julho e agosto, porque talvez a gente não tenha os recursos para dar conta dessa subida de casos. Então, isso seria muito dramático agora, a gente entrar no ano com uma situação descontrolada. E talvez um agravante é que a gente está em subida de casos e está num momento onde as pessoas estão circulando mais, certo? A gente tem agora a expectativa do Natal, depois do Ano Novo. A gente vai sentir um reflexo das aglomerações de fim de ano 15 dias já depois de tudo isso. Então, lá em 15 de janeiro é que a gente vai estar sentindo o reflexo do Ano Novo. E depois disso ainda, mais férias, mais coisas acontecendo. O horizonte aqui não é muito favorável para quem está na área da saúde olhando para fora. Por isso, esse convite para as pessoas refletirem sobre o seu final de ano, né, essa ação do BCPA, de tentar orientar a população sobre o que tem mais ou menos risco. A gente acredita que as pessoas podem escolher atividades de menos risco. Talvez seja uma compreensão mais madura agora, passando do fica em casa a todo custo, para quando tiver que sair de casa, ou quando escolher que sair de casa, a gente possa também escolher atividades de menor risco e medidas de segurança. É exatamente sobre o que eu queria falar, Jerusa. Eu até vi que vocês no Hospital de Clínicas fizeram uma campanha sobre os cuidados com a pandemia no fim de ano, né? Sobre comunicação mesmo, tentar comunicar de forma mais clara como deve ser esses protocolos. E eu queria te perguntar quais são esses protocolos recomendados, porque a gente fala muito da questão de fazer um evento só entre famílias, só que só entre famílias, às vezes são famílias muito numerosas, vários núcleos familiares. Qual seria a forma mais segura da gente escolher com quantas pessoas a gente vai fazer esse jantar de final de ano, essa comemoração, e como realizar essa festa, como servir essa comida, quais são os protocolos mais seguros que a gente pode elencar? Claro. Essa preocupação é super importante, eu agradeço o espaço para falar disso, para a gente poder conversar sobre isso. Fora do Brasil já está se falando muito, né, sobre como escolher o seu dia, sobre as medidas de segurança, e eu acho que tem 4 coisas principais para as pessoas pensarem. Eu recomendo, depois de deixar o link, eu colocar para os ouvintes aqui o material completo, a gente tentou elaborar várias dicas, mas para falar, tem 4 coisas principais para as pessoas pensarem. Primeiro é sempre o número de pessoas. E aqui faz diferença, como você falou muito bem, quem é do núcleo familiar ou não. Então, se eu já moro com 8 pessoas, eu já vejo essas 8 pessoas todos os dias, esse é o meu núcleo familiar. Não tem um risco aumentado em relação ao meu dia a dia de passar o Natal com elas, certo? Claro que como já são 8 pessoas, talvez a gente tente não convidar outro núcleo familiar para não deixar essa festa muito numerosa. A gente preferiu não se posicionar em questão de números, mas o Estado tem recomendado festas com não mais que 10 pessoas, né? Mas agora, por outro lado, se a gente pensar em casais, um casal que mora sozinho, 10 pessoas podem ser 5 núcleos familiares. Isso é muita coisa, isso são 5 núcleos que têm a sua vida, os seus trabalhos, as suas cadeias de transmissão. Então, eu estou colocando todas essas cadeias e todas essas rotinas juntas e arriscando que uma dessas pessoas seja contagiada, né?
espalhar esse vírus por todos esses núcleos e todas essas cadeias. Até porque tem pessoas que se deslocam, né, para isso. Como? Até porque tem pessoas que se deslocam, né, de ônibus para passar as festas de final de ano, então já é mais um risco, né? Isso, exatamente. Então, essa é outra coisa importante, né? Quando, mas eu vou ficar lá só com a minha família. Mas como é que eu vou chegar lá? Né? O que eu vou ter feito antes de chegar lá? Então, a gente está recomendando isolamento de pelo menos 7 dias para quem for se encontrar. E, assim, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que não tem uma medida mágica, tá? Uhum. Não dá para combinar uma festa com 500 pessoas se todo mundo isolar antes. E não dá para fazer o teste, então isso libera para eu ver uma pessoa do grupo de risco. E, não, mas vai ser ao ar livre, então eu posso fazer um buffet. Tudo é importante. São pecinhas de um quebra-cabeça e cada pecinha nos dá um pouco mais de segurança. Então, nosso convite é para as pessoas pensarem que atividades eu preciso fazer, que atividades eu quero fazer, quais atividades têm maior risco e como que eu posso deixar essas atividades de maior risco mais seguras. Então, eu queria ver 15 pessoas. Talvez não seja ideal. Dá pra gente separar essa festa em duas? Vamos fazer 2 festas, uma numa casa, uma em outra, e a gente se fala por uma videochamada. Talvez daqui em fevereiro a gente tente encontrar outras pessoas em outros contextos. Né? Além, então, do número de pessoas, a outra medida super importante é o distanciamento. E por isso que festas preocupam também. As pessoas ficam muito próximas, né? A gente fala muito, a gente conversa, próximo um do outro. E às vezes a gente tem atividades que diminuem as medidas de segurança. Como eu vou comer, eu tiro a máscara. Como eu vou pegar alguma coisa ali, pegar alguma coisa aqui, eu não tenho higiene de mãos tão adequada entre contatos. Então a festa é um ambiente de muito risco. Outra coisa para a gente pensar é o ambiente. For um ambiente fechado, pequeno, com música alta, onde todo mundo também vai ter que falar alto, esse é um ambiente de altíssimo risco. Eu vou ter uma saturação do ambiente com o vírus, isso pode gerar um contágio de uma forma muito mais fácil do que um ambiente silencioso, ao ar livre, onde as pessoas conseguem manter o distanciamento, onde não vai ter comida e cada um está com máscara. Então essas são sugestões também. Talvez a janta eu tenha que fazer só com o meu núcleo familiar, mas de tarde eu pude encontrar um casal, né, os meus irmãos, no parque, todo mundo de máscara, mantendo o distanciamento. São sugestões que a gente está tentando dar para que as pessoas ainda possam ter o seu momento de final de ano, ter atividades que são importantes para a nossa saúde mental, mas com segurança e tentando controlar o número de casos, porque senão a gente pode ir para um cenário muito, muito difícil. Sim, e um dos questionamentos que eu já ouvi bastante, Jerusa, e se todo mundo que estiver no jantar de final de ano, na festa, fizer o teste antes e tiver teste negativo. Aí eu te pergunto, o quanto isso é seguro? Eu agradeço a pergunta, de novo, espaço para esclarecer, porque isso não é completamente seguro. Primeiro que o teste negativo, ele não é necessariamente de alta sensibilidade, ou seja, não é certeza que ele vai pegar uma doença em pessoas com poucos sintomas. E quando a gente faz o teste para ir se encontrar com outras pessoas, em geral a gente está sem sintomas, certo? Porque se eu estivesse com sintomas, eu já devia estar em casa, isolada, ou fazendo teste como diagnóstico na rede, não pensando em festa. Mas aí a pessoa está assintomática, não tem nenhum sintoma. Ela faz um teste, e ela ainda faz um teste certo, ela não faz um teste rápido, ela faz um teste PCR, para ver se está doente. Só que o teste pode ser um falso negativo, o que não é incomum em pessoas que não têm sintomas. Ou ainda, entre eu fazer o teste e depois eu ver os familiares, eu posso me contaminar e depois contaminar outras pessoas sem nem ter desenvolvido sintomas. Então a gente está pedindo que as pessoas não confiem em testes negativos para definir as suas ações de final de ano. Não vale a pena a gente testar pessoas que não estão com sintomas para tentar fazer uma festa maior. Pelo contrário, vale a pena a gente planejar o nosso final de ano com as medidas de segurança. Pouca gente, bastante espaço para cada um, isolamento antes de se encontrar de pelo menos 7 dias, se for possível. Né? E quando eu for encontrar pessoas fora desse ambiente de segurança, que seja pelo menor tempo possível para limitar o meu tempo de exposição. Vai ser um Natal um pouco diferente, mas eu acho que todo mundo tem que exercer essa criatividade aqui, como a gente fala, para todo mundo aqui no Natal que vem.
Certo. Te agradeço, Jerusa, pelos teus esclarecimentos e também pelo material que vocês produziram no Hospital de Comunicação. A gente vai disponibilizar para tentar também atingir o maior número de pessoas, né? Eu que agradeço o espaço. A gente está tentando fazer tudo o que a gente pode dentro do hospital para fazer o melhor atendimento possível aos pacientes que precisam de nós. Mas se o número de pessoas que precisarem de nós for muito alto, nem nós e nem nenhum time vai conseguir dar conta. E a gente não gostaria que uma situação como essa acontecesse, principalmente na entrada de ano, e que as pessoas depois tivessem que se culpar por momentos que tiveram de lazer. Pelo contrário, a gente quer que o final do ano seja um momento bonito, um momento onde todo mundo possa ter um fechamento desse ano que foi tão difícil, e quem sabe a gente possa esperar para o ano que vem uma coisa muito melhor. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe, até a próxima. Tchau, tchau.